Olá, meus amadinhos, como é que vocês estão? Hoje eu vim dividir com vocês alguns pensamentos que eu tive aí. O que eu percebo e não costumo comentar, mas que de repente agora eu comece a falar um pouco mais. Em relação a assuntos babadeiros, né? Assuntos que são babados, assuntos que estão em alta aí. Eu percebo que a polarização está tão grande que ao invés de eu querer saber mais sobre algo, tudo aquilo que me é estranho, eu crio uma camada de repulsão generosa para fazer com que eu me afaste, discrimine e julgue, rotule ou compare com coisas que não necessariamente têm os mesmos pesos e as mesmas medidas. Então isso acontece, que a gente sabe muito com a política, e acontece também muito no meu meio, que é o meio da psicoterapia, onde a gente tem, para bons profissionais, nós temos um caminho do meio para seguir, que é entre a ciência e entre as crenças das técnicas terapêuticas. Eu acho que esse seria o caminho mais saudável para a gente seguir. Eu não estou aqui para ditar leis e ordens, eu estou aqui para falar como eu penso e funciono, e é por isso que eu tenho os resultados que eu tenho, por quem já passou por processos comigo. O que acontece? Tanto as ferramentas que eu uso, né, para clinicar, né, como psicoterapeuta, nas mentorias, nos processos, que eu dou formação em algumas delas, que eu ajudo, né, as empresas que eu faço processos também, elas não necessariamente são ferramentas que são altamente baseadas em evidências sólidas científicas. Mas aí que está o que eu quero dividir com vocês aqui. Não é porque elas não são que o que é eu não posso usar. E aí que tá uma coisa muito legal que não está acontecendo mais ultimamente, que é a gente usar a famigerada capacidade cognitiva que nós temos de fazer síntese das informações. Então a gente está no meio de um mundo onde a gente percebe que é muito mais fácil eu julgar, apontar o dedo, do que eu tentar entender o que está acontecendo por aquilo. Tá? Então não é sobre se colocar no lugar dos outros, mas eu acho que é uma empatia, de repente uma empatia cognitiva, ou então, de repente, uma humildade, que eu posso botar assim, tá? Cognitiva. Então eu vou me colocar, eu não entendo aquilo, eu me aproximo daquilo, eu faço uma primeira análise, lógico, que eu vou comparar com tudo aquilo que eu tenho de banco de dados interno, e depois eu vou criar uma percepção sobre aquilo. Tá? Só que normalmente eu procuro alguém que fale sobre aquilo e que pense igual a mim para fazer isso. E é aí que eu acho que a gente está se precipitando muito, porque ao invés de eu aprender com as duas polaridades, eu acabo que crio um rótulo eterno, eu não quero mais saber, e azar, e é isso. E tá tudo bem para quem pensa assim. Tá? Eu só acho que é muito mais harmônico e engrandecedor quando a gente consegue usar o básico do nosso sistema nervoso central, que é usar essa nossa cognição para pegar as informações das polaridades e criar um caminho do meio. E é assim que eu penso, e é isso que eu pratico em terapia, é isso que eu pratico no meu trabalho. Tá? E o que eu gosto de contextualizar sempre? Tá? Se a gente vem de ferramentas de psicoterapias onde elas não possuem tanta evidência científica, como por exemplo a psicanálise, como por exemplo a boa parte da psicologia também não se tem grande embasamento, não tem bases sólidas científicas, né? São algumas teorias, o pessoal estuda ou não, em todas as áreas a gente tem muitas publicações. Mas o que eu penso, por exemplo, em relação à PNL, a constelação familiar, em relação à hipnoterapia, em relação a uma série de outras ferramentas que eu costumo usar nos meus processos, tá? Primeiro que para fazer um processo terapêutico, a pessoa, né, para a gente ter sucesso nesse processo terapêutico, a pessoa tem que ter engajamento. E para ter engajamento, a pessoa, no mínimo, ela passa por uma triagem comigo e eu mostro ali todo o meu material e a pessoa vê se o santo bate ou não. Por quê? Porque como eu trabalho com adultos, nada mais justo do que a pessoa estar exposta àquilo que ela quer passar. Tá? Então não adianta eu dizer que agora nós vamos fazer tal técnica, tal função, tal, sei lá, exercício mirabolante aqui, que eu nem avisei que eu trabalhava com esse tipo de ferramenta, e a pessoa fica... O que foi isso? O que aconteceu? De onde é que veio, para onde é que vai? Né? Então a pessoa vai ter um engajamento menor, pode ter algum preconceito em relação àquilo e ela vai ter mais resistência no processo. E como eu trabalho com resultados, né, eu me intitulo ali um praticante de psicoterapias de breves resultados, onde a gente trabalha com programação neurolinguística, onde eu trago muito dos conceitos de psicossomática do George Gordek, gosto muito da parte teórica atualizada das constelações familiares, da programação neurolinguística, da psicanálise. Então tem muitas fontes aí que eu bebo, e é aí que está a parte legal do que eu acho que é o que eu faço, tá? De nós seguirmos esse caminho do meio. Porque comumente a gente agora tá em alta, já teve a fase da PNL, teve algum momento que teve a hipnose também, mas isso, se eu não me engano, faz mais de 20 anos que não está tão em alta assim. Mas agora que está em alta é a questão da constelação familiar.
E o que eu acho muito triste e interessante ao mesmo tempo é que a gente percebe essas duas polarizações. O pessoal que vai se basear tudo em apontar dedo e dizer que é pseudociência, tá? E por eu entender e já ter participado um pouco desse meio, eu realmente entendo o referencial deles, e não é que eu não julgue, mas eu acho que as pessoas poderiam se aprofundar um pouco mais antes de começar a apontar o dedo, porque eles não estão se atualizando em relação aos materiais da constelação. Tá? Então o pessoal pega textos bem retardados, né, que foram feitos lá na época da Areli Cachaça, e aí agora estou denunciando a idade com esse... Tá, mas lá na época da Areli Cachaça, e aí eles não têm o mínimo de trabalho para ver o que está acontecendo agora. Quem é o pessoal de ponta que produz conteúdo nisso e que está fazendo, não necessariamente conteúdo científico, eu sei que é bem fraco, tanto hipnose, PNL, psicanálise quase não tem, mas o que eu vejo? Das constelações, nós temos muitos profissionais que replicam algo sem o mínimo de cognição. Então, aquelas pessoas que a gente tem que eu gosto de chamar de subproduto do ensino público brasileiro, que é o pessoal que entra de um jeitinho aqui e ele sai tudo numa linha de produção do outro. Tá? Então, por exemplo, profissionais que fizeram curso de final de semana, profissionais que fizeram curso de 10 dias. Cara, no mínimo um ano uma formação razoável. Tá? Para tu entender o que é constelação familiar. E uma coisa muito importante, né? O tio Bert já dizia, tem que seguir atualizando isso. É uma ferramenta, isso tem que ser adaptável com o tempo, para que seja uma ferramenta perene e todo mundo se beneficie. Então, o que eu acho legal de olhar para a constelação? É que tem muitos conceitos nela atualizados, e aí que tá, tu tem que ler todas aquelas obras lá e entender que tu tem que trazer para o século XXI, para 2024, para daí então tu pensar em replicar alguma coisa. Porque é como se a gente estivesse fazendo uma atualização dessa ferramenta aí, dessa ferramenta terapêutica que é a constelação. Eu não posso sair pensando como o tiozinho lá que foi padre, que foi obrigado a servir, que passou por uma série de dinâmicas lá, que eles teve sim suas dores e seus traumas, e dizer que aquilo que ele falou, isso não é uma questão sobre religião, entendeu? Mas tem gente que trata, assim como a ciência tratam como religião, alguns, tem pessoas que também tratam as ferramentas de psicoterapia como religião. Tenho colegas beatos da hipnose, tenho colegas beatos da programação neurolinguística e tenho colegas beatos das constelações também. E isso eu não acho saudável, porque a gente polariza muito. Né? Tenho colegas beatos também do famigerado Theta Healing, do Reiki, apometria e uma série de outras ferramentas. O pessoal usa aquilo como se fosse uma análise corporal, tá? Microexpressões faciais. O pessoal usa aquilo como se fosse uma religião mesmo, e eles vão usar tudo aquilo que é o que acontece hoje na psicologia, né, no Brasil, que meio que escolhe uma cadeira que tu te identificou e tu sai replicando ela para sempre. É isso. Todo mundo que chegar, eu vou botar o óculos do Skinner, eu vou botar o óculos do Viktor Frankl, eu vou botar o óculos do Jung e vou ver aquele problema baseado nisso. E as pessoas pararam de levar em consideração o avanço das tecnologias, da ciência, dos estudos mais refinados em relação ao comportamento, e aí tá um negócio muito legal que eu quero dividir com vocês. A TCC hoje, basicamente, faz tudo aquilo que eu aprendi na época, lá, sei lá, 10, 12 anos atrás, em PNL, há uns 10 anos atrás que eu aprendi em hipnose clínica, faz tudo, só que com nomes diferentes, cara. E eu acho isso muito legal, porque eu não quero, eu sou um dos caras que usa a ferramenta terapêutica, e eu não quero ter essa necessidade de pertencer à classe de ciência. Porque se eu sigo a linha de raciocínio, por exemplo, do George Grodeck, eu preciso minimamente entender que nem sempre o que eu estou fazendo é o que está na cartilha. Às vezes eu tenho que adaptar um processo para o meu cliente. É isso que eu acho que é assertivo no meu processo terapêutico. É justamente a forma com que eu faço a personalização do atendimento, usando tudo uma série de ferramentas que eu tenho. E aí o que eu acho que é entristecedor? O pessoal trabalha com uma regra muito baixa. Faz uma formação muito superficial, sai porque virou cultura, isso principalmente depois da pandemia, virou cultura produzir conteúdo, sai produzindo conteúdo a rodo, tá? E sai falando coisas, né? E o que está acontecendo hoje no Brasil é que esse pessoal aí acabou estudando pouco, de repente, replicando algumas coisas, né, que não são tão atualizadas em relação à parte teórica, tá? Das constelações. E por que eu digo isso? Porque tem pessoas falando realmente atrocidades e se dizem consteladores. Assim como tem pessoas falando atrocidades e se dizem psicólogos, assim como se tem pessoas falando atrocidades em todas as áreas. Mas o que eu acho e é o motivo pelo qual do nada o Bruno veio dar pitaco hoje?
que eu acho que é o interessante de a gente levar em consideração nesse aspecto de psicoterapias que não são regulamentadas, que são escolas de livre pensamento e livre formação, e que qualquer um pode simplesmente, sem nem ter feito nenhuma formação, dizer que é e sair fazendo, tá? Que é o que acontece na programação neurolinguística, na psicanálise, na hipnose, tá? O pessoal, na constelação também, o cara diz que leu um monte de livro e diz que é constelador, tá? Falta esse senso crítico para, no mínimo, atualizar os conteúdos. E aí que tá o legal de ser a linha do caminho do meio. Porque enquanto tá lendo artigos lá de TCC que estão fazendo o que a gente já fazia na PNL, na hipnose, há muitos anos atrás, sabe? E eles estão fundamentando aquilo, estão mostrando onde é que vem, para onde é que vai, só que estão botando outros nomes. Que show que estão fazendo isso, e isso traz mais tesão para trabalhar, porque a gente tá vendo que o que a gente faz não é loucura, sabe? Perceber que eu posso personalizar os meus atendimentos me traz mais responsabilidade ainda para que eu consiga seguir esse caminho do meio, onde eu consiga usar as partes teóricas, sei lá, que tem na psicanálise, as partes teóricas que eu li de outros autores, e eu perceba qual a real necessidade e intensidade de usar por aquele caminho ali, ser literalmente o Waze terapêutico, onde eu posso ir mostrando os caminhos ali e auxiliando o meu cliente a se basear naquele pilar terapêutico que eu sempre falo para vocês. Ressignificação, desensibilização e psicoeducação. E aí que tá o legal, cara, é tu trazer carga cognitiva para os teus clientes, né, que o pessoal que chama de paciente, e essa carga cognitiva ser algo que faça parte dessa potenciação de longa duração que ela vai ter, desse processo de transformação do cérebro, do circuito nervoso central dela, dessa neuroplasticidade que ela vai ter. Tá? Por que eu falo cliente, não paciente? Tá? Porque eu entendo que eu sou um aplicador de ferramentas terapêuticas. Tá? Então a pessoa me contrata para que eu aplique ferramentas com ela. Beleza? E eu faço esse misto, e eu tenho uma grande caixa de ferramentas com inúmeras formações, dezenas e dezenas de formações, onde eu vou pegar as ferramentas adequadas ali e fazer inserções quase que cirúrgicas nos processos. O que é o legal disso? Eu tenho grande liberdade de atuação e em quase todos os temas a gente consegue ter grande proveito. Mas o que eu nunca posso fazer? Eu nunca posso dizer que cura tal coisa. Eu nunca posso dizer que... Porque, cara, não é a realidade. Por quê? Porque a ciência não está mostrando isso. Se eu digo que eu tenho que seguir o caminho do meio, eu tenho que pegar, vamos botar assim, eu tenho que pegar o suprassumo das crenças, o suprassumo da ciência e criar um bem bolado disso para fazer com que eu tenha proveito e principalmente eu entregue resultado. Atualmente, nós estamos em julho de 2024, atualmente meu trabalho funciona ainda há 4 anos, 100% por indicação. Tá? Então eu acho que se eu não entregasse resultado, ou minimamente entregasse resultado, não funcionaria assim. Tá? Então, o que acontece? Por que eu penso nessa questão de, ainda só para explicar, né, sobre paciente e cliente? Porque eu tenho uma linha de pensamento hipocrático, que eu entendo que todo o processo de transformação e melhoria contínua, e até mesmo lapidação e adaptação do nosso sistema nervoso central, é para que a gente tenha, né, entre dois papéis principais do sistema nervoso central, buscar prazer e fugir da dor, mas que a gente tenha uma ambiência e uma otimização da nossa sobrevivência. Então, eu entendo que nós podemos usar das ferramentas a partir do momento que a gente entende que é só para auxiliar o cliente a passar por aquela dor. E aí desenvolver recursos para olhar para aquela ansiedade, para aquele processo, sei lá, muito doloroso que ele está de repente lidando com uma doença muito grave, então para a gente atenuar aquela dor que ele vai ter muito mais psíquica, de repente com técnicas de hipnoterapia, por que não ensinar algum nível de analgesia, alguma questão que a gente empodere o nosso cliente. E que a gente não julgue, não rotule, não compare. Que a gente não faça parte das historinhas, das justificativas e das explicações. Fernando Freitas fala que é a tríade maldita. Né? Então a gente não pode se basear e olhar como se a ferramenta que eu estou aplicando, e esse é o meu referencial, se tu já não gostou já pode sair, pode dar dislike, o importante pode comentar mal e também falando mal, o importante é que comente mesmo, preciso de visualização. Mas aí, se tu não olhou a questão da técnica, vamos botar assim, tá como uma ferramenta, tu não sabe quando aplicar ela de forma eficaz. Então é aquela coisa, se a pessoa só tem a furadeira, ela vai ver, tem um prego para tirar uma madeira, ela não consegue usar a furadeira. E é por isso que, enquanto um terapeuta de resultados, a gente precisa estar sempre em constante formação, seja de novas técnicas, né, mas principalmente se aprimorando com o que há do suprassumo da ciência também. Porque daí eu deixo de falar uma coisa que acaba sendo uma inverdade, uma deslealdade ou uma incongruência cognitiva aí,
com o meu cliente, que de repente ele pode ficar até mordido com isso, ou eu posso fazer uma grande M com ele. Então é muito importante que eu leia de tudo. Mas lembra do Jung? Lembra do Jung? O Jung sempre falou assim, ó, sempre falou, muito brother que eu era. O Jung sempre falou assim, domine todas as técnicas, entenda todas as teorias, mas na hora de que tu for atender ali, seja simplesmente uma alma se conectando com outra. Lembra que tu é um ser humano, que tem um monte de BO teu também para resolver e empaticamente te coloca à disposição para ajudar aquela pessoa que está à tua frente, né? Mesmo que seja online. Tá? Isso é o que faz a gente ter resultado. Porque às vezes com técnicas de PNL que tu possa ensinar, com algumas questões teóricas da psicanálise que tu levante com a pessoa, né, ou que de algum outro grande ator, né, eu tô falando mais dessas que essas que são as mais, que estão geralmente mais na fogueira, né? Ou de repente até bases teóricas da constelação familiar. Poxa, tu empodera a pessoa ali, tu diz, cara, independente do que aconteceu, cara, foi isso que aconteceu. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar sempre sofrendo com isso? Então agora eu posso escolher estratégias numa play de ferramentas que eu tenho aqui, nesse grande aparato técnico, para te auxiliar, e inclusive, né, a pessoa pode se colocar mais a favor de uma ou de outra, né, para te auxiliar a desenvolver estratégias para que tu tenha essa neuroplasticidade desenvolvida, para que tu tenha esse aprimoramento em relação a essa dor e tu cria uma desensibilização dessa dor, ressignificando aquilo que já aconteceu que tu não pode mudar, porque senão tu vai ser sempre revitimizado. E aí tu vai ser aquele que eu chamo de o terapeuta bengala. A pessoa tá sempre debruçada no terapeuta. Ela vai, sei lá, ela vai terminar o relacionamento, ela liga pro terapeuta. Ela vai tomar banho gelado às 5 horas da manhã, ela liga pro terapeuta, porque ela tá sempre debruçada sobre o terapeuta. Eu digo que o terapeuta ele tem que ser como um corrimão. Que a pessoa tá na sua jornada ali, ela tá subindo, tá galgando os seus degraus. Ela desequilibrou, pum, ela lembra. Ela faz sessões ali, ela faz um pacote, ela faz outro, sei lá. Depende de como o terapeuta procede. Mas assim, ó, o terapeuta não vai ser o juiz da coisa. O terapeuta tem que ser sempre o caminho do meio. Aí esse caminho do meio é sobre usar essas duas polaridades e dizer assim, cara, o que eu vejo de evidência é isso, vamos trabalhar essa conscientização, essa psicoeducação, entende como é que funciona a ansiedade, entende como é que funciona os medicamentos que tu toma, entendeu? Jamais pode se falar, para de fazer tal coisa, porque daí tu tá sendo uma besta completa, entendeu? Nós que entregamos resultados, a gente tem que se preocupar em ser integrativo. Tá? Não é nada que seja eletivo, não, escolheu fazer o tratamento comigo, então tem que parar de tomar remédio. Não é isso, cara. A menos que tu seja psiquiatra, aí tu vai falar sobre remédio. Tá? Mas se tu não é, por mais que tu entenda bastante, estude bastante, tu não pode dar pitaco. E o importante é que tu entendas também, para tu saber também se vai ter, de repente, alguma correlação com o que tu estás fazendo, né, ou o medicamento que a pessoa está começando. Então, nós temos que lembrar que a psicoterapia, ela vem para ser o caminho do meio para a gente trabalhar a questão do software. Esse software que a gente chama de mente, que ninguém sabe definir como é que funciona, como é que não, ou aquela voz interna que está dentro da nossa cabeça, que parece muito com a nossa voz, né? Que a gente parece que se escuta. Então, essa parte que é a nossa mente, que eu gosto de chamar de software, a gente pode, sim, auxiliar muito e intensificar a performance neuroplástica dela com um simples apoio ali, dizer, vai, mete bala, que tu consegue. Assim como eu também consigo colocar a pessoa para baixo. Isso está pautado em estudos. Mas eu não quero falar sobre aquela questão de dizer que sobre o chá de boldo. A avó sempre mandou tomar chá de boldo e funcionou e só não sei quando foram justificar. Existem partes teóricas que eu acho que nem mesmo se o Bert estava lúcido na ocasião em que ele estava desenvolvendo, se não tinha tomado um chazinho de ayahuasca, nem mesmo o Bert teria noção, né? Daquilo que aconteceu, ou que poderia acontecer, ou se realmente funcionaria daquela forma. Ele simplesmente estava se conectando com as pessoas e falando dinâmicas ali. E eu não estou aqui para defender, ou botar no fogo, ou tirar no fogo. Eu estou aqui para olhar o contexto geral e pegar o que eu me empodero disso. E o que eu vejo é que as pessoas preferem tocar no fogo antes de absorver o conhecimento. Então elas pegam aquela teoria, agora eu estou focando um pouco mais na constelação, pega aqueles bagulho lá de 1800, né? Lá na época que o Bert tinha cabelo, e aí esquecem de toda a crença, o mapa que tinha, como diz na PNL, né? O mapa das pessoas que viviam naquela época tinham. E tem muita coisa escrota que foi escrita assim, tem muita merda escrita ali. Só que tu tens que lembrar de passar esse filtro e usar o mínimo da tua cognição, ou de repente buscar materiais mais atualizados, onde tu perceba, e principalmente não leve como se fosse o teu doutrinador, quem escreveu sobre a teoria, entendeu? Absorve o que tem de conhecimento naquilo ali e que é funcional para tu aplicar de forma saudável com as pessoas que vão te procurar por aquele conhecimento. Entende? Não precisa enganar ninguém.
Seja adulto, coerente, autorresponsável, e a partir daí tu vai usar da tua cognição para fazer a síntese das informações e entregar para o cliente um processo de ressignificação, de psicoeducação e principalmente, né, de sensibilização quando necessário, para que o cliente se empodere a cada sessão que ele faz contigo. Eu gosto de dizer que a gente pode resolver quase que um problema, né, uma queixa, de repente, do cliente por sessão. Mas por que isso acontece? Porque a gente faz um processo que vai trazendo essa carga cognitiva de forma crescente. O cliente ele começa num estado, ele começa a tomar consciência sobre aquilo, a gente faz exercícios de ressignificação, de sensibilização, e nesse processo ele vai tendo psicoeducação. Eu fico à disposição no WhatsApp, a gente troca ideia, eu trago, de repente, tem uns que gostam mais de artigos, eu indico uns, tem uns que gostam mais de partes mais teóricas, mais envolvidas a crenças, eu trago também. E aí o que é legal disso, cara? A gente consegue ter o equilíbrio. O caminho do meio. Bruno, então tu é muito esquizofrênico, porque ou tu vai ser da ciência, ou tu vai ser das crenças. E eu digo assim, ó, caguei pra vocês. Porque sou eu que mando essa porra aqui, ó. Sou eu que mando. E aí o que eu faço? Eu olho pros dois e eu somos os dois sempre. Porque, de repente, pode ser até por uma questão de crença minha, que veio do kardecismo, que tinha uma parte muito linda que falava assim, ó, sempre que tu puder juntar os dois, tá valendo. Quando tu não conseguir juntar, não acredita em mim. E é isso que eu acho legal. Entendeu? Então eu vou olhar como é que tá funcionando o pessoal lá. Eu vi uns exercícios uma vez de um rapaz falando sobre TCC, que ele chamava de talismã o que nós chamávamos de âncoras, ou de crença central, que nós chamávamos de mapa na programação neurolinguística. Então eram coisas muito parecidas ali, só que com nomes diferentes. Ou então pedindo para projetar cenários. Cara, isso é pré-cognição. A gente pode chamar de ponte ao futuro na PNL. Né? Ou então pedir para a pessoa reviver aquele sentimento, ou aquelas emoções, ou te contar mais ou menos como é que foi. Isso é retrocognição, que a gente pode ver de repente alguns exercícios de regressão. Só que não é sobre aquilo que é certo ou errado. Nunca vai ser sobre certo e errado. É sobre o que funciona. E isso é muito louco, porque eu não posso obrigar as pessoas que de repente estão nesse paradigma só da ciência, querer que elas entendam como é que isso dá certo. Entende? Mas é muito fundamental, eu, enquanto terapeuta, eu ter uma forma de parametrizar isso que eu estou fazendo. Porque senão eu sou o esquizofrênico da parada e eu estou dizendo que, olha, eu faço, eu aconteço. Cara, isso está muito errado. Então, além de fazer um bom atendimento com uma boa anamnese, que está sempre buscando cada vez mais formações, conhecimento, né, e aparato também científico para somar no teu processo, tu deves parametrizar o que está acontecendo. Tudo que tu está clinicando é parametrizável. Então, tu traz esses dados, tu vai montando ali, cara, olha só que legal e tal. Porque, por exemplo, eu tenho uma série de clientes que questões de tabagismo, de alcoolismo, alguns outros vícios, algumas outras questões comportamentais, né, medo de falar em público, dificuldade de aprendizado, porque a gente fez 1 ou 2 sessões e o pessoal até hoje não voltou. E quando eu pergunto se está tudo certo, está tudo às mil maravilhas. Existe também aquele viés que vai dizer assim, como é que é? É o cliente bonzinho, ou o paciente bonzinho, né? Que é aquele cara que vai querer te agradar, né? Mas o pessoal que segue processos comigo entende que o papo é sempre reto. Se eu tiver que chegar atropelando, eu vou chegar atropelando. E a pessoa vai se puxar pro seu estado neurótico adulto. Ela vai se colocar, não, peraí, não, aconteceu. O que eu posso fazer a partir de agora? Eu vou seguir carregando essa dor, ou eu vou fazer esse processo aqui que está sendo proposto, que é sobre eu passar por essa dor e desenvolver as estratégias internas, não é o que seja lá o que for, não. Eu vou fazer para mim personalizado, sempre eu que inventei. A minha estratégia baseada naquilo que o careca está me dizendo ali. E eu vou testar aqui e ali, eu vou virar, vou mexer, eu vou apertar esse parafuso e outro, e eu vou ter acompanhamento dele, e aí eu vou olhar para a vida de uma forma mais plena e muito mais saudável, sabe? É sobre isso, tá? Agora, tocando na questão das constelações, é muito necessário, assim como, vou falar do geral de novo, pessoal, assim como da hipnose clínica, da hipnose no geral, tá? Da programação neurolinguística, e das constelações, que a gente busque atualizar os conhecimentos. Não pega aquele livro de isso não é sobre religião, que tu vai ter um livro que foi escrito há sei lá quantos milhões de anos atrás e tu vai seguir sempre o que está escrito ali, cara. Isso é sobre a gente ter o mínimo de noção de que está tudo mudando o tempo todo e que eu posso usar aqueles princípios lá para de repente juntar com o que está acontecendo hoje e fazer um bem bolado disso. Eu somar essas forças que vêm da tradição desses ancestrais aí que estudaram ou criaram metodologias e ver o que pode estar acontecendo aqui na ponta e eu somar isso. Porque às vezes eu tenho pessoas que são muito da crença e eu vou usar questões mais de crença com elas. Tem pessoas, é o que eu digo assim, eu faço para o meu cliente o que ele precisa para dentro dele desenvolver as ferramentas necessárias para passar pela dor.
tá? Que é pela queixa que ele me trouxe, tá? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é entregar recurso para o meu cliente ter resultado, porque eu sei que eu não entrego o resultado. Nós fazemos um trabalho em equipe, tá? E aí que tá. Quando eu junto esses dois mundos, eu começo a literalmente perceber que, de repente, aquilo que o tal autor falava não é o mais adequado. E é aí que tá o lindo da coisa. Porque eu paro de ficar apontando o dedo dizendo que o pessoal que tá estudando pra caralho no meio acadêmico aqui, científico, ele é bitolado. E também eu paro de julgar o pessoal que é gratiluz, gratitude, o pessoal do incenso aqui. E aí eu pego o caminho do meio. E esse caminho do meio é justamente sobre eu olhar o que o pessoal do incenso está fazendo e ver, cara, isso aqui realmente eu vejo que tem comprovação, isso aqui funciona. Mas também eu ter o mínimo de noção de saber ser personalizado no meu atendimento. Né? Por mais que sejam técnicas que eu conheça nome fixo para elas, sei lá, efeito switch, regressão à causa, regressão por idade, regressão por emoção, como é que eu posso dizer, sensibilização, ressignificação, ridicularização, seja lá o nome da técnica que eu for usar, para cada pessoa que eu for usar, eu vou usar de uma forma diferente. Com exceção dos exercícios que eu faço também, trazendo nesses modelos, né, de psique aí, sobre a nossa parte neurótica infantil, que seria a nossa criança interior, né, que ela mais ou menos segue o mesmo processo quando eu sempre faço o mesmo processo, o acolhimento da criança interior, porque eu percebo e eu tenho parametrizado que traz muito empoderamento para meus clientes, sabe? Não quero que ninguém prove que criança interior existe dentro da pessoa ou não. Não quero que ninguém... E é uma coisa que, se eu não me engano, o Richard Bandler ou o Grinder falou, tá? Que são os modeladores, aí, os criadores da PNL, né? O que eles disseram? Um deles disse, eu não me recordo quem, tá? Falou que ele não tem nem pretensão que se torne científico e a partir do momento que se tornar, ele vai ter que padronizar aquilo que é personalizável. E aí perderia a capacidade de ter recursos para usar com as pessoas. E eu acho isso plausível de se acontecer. Que a partir do momento que eu crio uma linha de raciocínio, cara, tem que seguir isso aqui. Se não usar esse protocolo aqui... Cara, teve cliente que me procurou por motivo de tabagismo, que depois que a gente fez exercício, tô dando, né, eu não vou falar sobre o caso, mas tô dizendo o que aconteceu aqui clinicamente. Eu sei que eu não tenho pretensão nenhuma que isso se torne científico, porque também é uma questão muito personalizada que eu acho que vai ser difícil da gente conseguir... de repente, pessoal que é mais atinado aí, se vocês acabarem vendo esse vídeo e quiserem me ajudar nisso, mas a gente conseguir padronizar ou randomizar um estudo baseado nisso. Mas o que eu acho legal? Eu tive casos onde muitos casos, pessoal, onde eu tive clientes que a gente fez o acolhimento da criança interior e aquela queixa inicial que ele tinha não se manifestou mais. Vício em pornografia, tabagismo, tive alguns outros níveis de adicção. Tá? Compulsão alimentar, medo de falar em público, uma série de intercorrências aí que quando o cliente me solicitou, quando me procurou, que a gente fez esse exercício, a pessoa teve grande melhora naquilo. Eu não sei como é que funcionou, mas eu sei que para a pessoa funcionou. Eu sei que houve um processo neuroplástico, eu sei que houve uma ressignificação de muitas coisas, eu sei que houve um processo de psicoeducação onde ela se empoderou referente àqueles temas. Tá? E houve uma desensibilização onde ela se colocou para ir para a vida disponível para as novas aprendizagens sem estar com aquelas feridas ali que estavam machucando ela. E eu não sei nem se a gente vai ter como parametrizar isso, mas o que eu levo é sempre a questão de entregar o resultado e fazer o que é necessário para o meu cliente. Tá? Eu sempre digo assim, se eu tiver que aprender sobre signo, que é uma coisa que eu não sou muito ligado, eu vou aprender, cara, para falar com o meu cliente de uma forma mais efetiva, para ter mais rapport, pra gente ter conexão, para de repente eu achar onde que eu posso achar que aqueles comportamentos dele ali se liguem com, sei lá, um traço de caráter, ou se liguem com uma personalidade, ou de repente com uma ferramenta de enneagrama, de DISC, sei lá. E eu consiga fazer com que ele tenha uma tradução, de repente, ou um linguajar mais fácil, mais facilitado, para que ele tenha essa carga cognitiva de forma mais rápida assimilada. Então, o que eu vejo hoje é que já faz um bom tempo, né, que é muito mais fácil a gente apontar dedo. E claro, sim, para as pessoas que são medíocres eu acho que é mais fácil mesmo. Mas, por exemplo, muito dos caras massa que eu vejo, cara, eu vejo muita gente massa que critica constelação, e eu digo massa porque os caras são coerentes, porque tem muito constelador meia boca, pô, e aí é verdade, assim como tem na hipnose, como tem na PNL, uma série de outras ferramentas. Tá? Mas o cara que está estudando, que está se refinando, cara, ele não vai perder tempo com essa necessidade de pertencimento que até alguns próprios consteladores têm, que é uma das leis que eles têm do pertencimento. Eles querem tanto pertencer à ciência que eles querem fazer uns estudos lá sem pé nem cabeça, com baixíssimo rigor técnico científico, e acontece que o pessoal cai em cima matando. Por quê? Porque foi mal feito. Entende? Se vai fazer, faz certo. Sabe? E eu não tenho pretensão de dizer que o que eu faço é 200% ciência, porque sim, porque não, cara.
O que eu faço é entregar resultado. Aqueles que se propõem, passam. Eu tenho aí pelo menos 1,5% de clientes que não avançaram processos comigo. Em contrapartida, cara, em 90 e poucos por cento aí dos casos a gente teve sucesso em 4, 5 sessões. Então, é sobre a gente entender o quão personalizado a gente pode ser, baseado naquilo que a gente está já conseguindo provar e sem a necessidade de ter as falácias no nosso discurso. Porque tu vai falar, não, porque isso é assim, porque é assim mesmo, pois olha só, me fala mais sobre isso. Cara, tu vai ser só mais um revitimizador que tá, sei lá, a serviço da manutenção das doenças, cara. Se as ferramentas convencionais, ou tudo aquilo que está verdadeiramente pautado em ciência funcionasse e entregasse tanto resultado, a gente não tinha tantos adoecidos como temos hoje. Tá? E aí o que eu acho legal é a gente somar esses dois mundos, e se tu me acha esquizofrênico por estar fazendo isso, o problema é todo teu, né? Mas o que eu vejo nisso é que eu consigo entregar com muito mais consciência. Tem clientes que às vezes precisam de um processo de entender que, sei lá, o que seria... o que seria um fenômeno de bomba de sódio e potássio na celular, ou como é que funciona aquelas terminações sinápticas e pré-sinápticas para saber como é que a informação está viajando, ou processos mais neuroquímicos, ou entender o básico sobre endocrinologia, entender sobre o nosso eixo neuroimune e psicológico que nós temos, sabe? Então, tipo, endócrino, né? Neuroimunológico e endocrinológico, né? Então, esses três níveis que nós temos aí de ferramentas, vamos botar assim, orgânicas, que estão sempre a nosso dispor e que funcionam a partir das programações que tem nesse software e que a gente não tem como provar nada disso. Mas como é que a gente entrega tanto resultado assim? E eu tenho muitos alunos que comentam isso, né? Cara, como é que foi? Olha só o que aconteceu. Coisas que seriam, sei lá, em tempos atrás seriam milagres, de repente. Tá? Mas é assim, é sempre sobre auxiliar as pessoas a desenvolverem os recursos internos necessários. Não é sobre julgamento, não é sobre ficar apontando dedo, não é sobre revitimização, não é sobre essa necessidade de pertencimento, porque eu quero dizer, olha para a PNL é científica. Cara, isso não vai fazer entregar mais ou menos resultado. Na realidade, isso, de repente, dependendo do nível, pode até limitar os resultados, porque daqui a pouco vai dizer assim, não, tem que ter essa formação aqui, se tu fizer isso aqui, então, ou a hipnose, ou as constelações, seja lá o que for. Sabe? É sobre a gente entender que existem sim processos de remissão espontânea, né? Que existem sim processos que a pessoa se cura, ó, o que eu tô fazendo aqui, aspas, se cura espontaneamente, que tem uma remissão espontânea aí, mas que existem processos que podem ser facilitados a partir da expansão dessa consciência que a pessoa tem, do autoconhecimento. E eu acho que o autoconhecimento é o que tem mais, é a ferramenta mais empoderadora quando eu, a partir da minha humildade, entendo que eu posso buscar, através da autorresponsabilidade, o empoderamento necessário para eu transpor qualquer que seja a dinâmica difícil da minha vida. Se é uma doença que é familiar e agora eu estou manifestando ela, como é que eu posso passar por isso de uma forma mais altruísta, de uma forma mais funcional, de uma forma mais plena e funcional? Sabe? É sobre isso que eu entendo. De repente hoje eu posso não estar falando sobre tudo isso, mas dependendo dos comentários que surgirem aqui, eu posso de repente fazer temas mais isolados ou esclarecer também nos comentários algumas dúvidas que possam ter ficado em aberto. Mas em suma era isso, eu quero dividir com vocês que ao invés de a gente ficar apontando muito o dedo, a gente pode ser o caminho do meio. A gente pode ser tão maluco que a gente bebe das duas fontes e faz ali a melhor digestão possível para entregar um resultado consistente, um resultado que é plausível, que é replicável e que não necessariamente a gente consiga explicar tudo o que está acontecendo nele. Mas de repente, quando eu usei tais ferramentas, aquela pessoa teve mais sucesso. E quando eu estava indo por um caminho, não estava tendo. E é por isso que eu tenho que ter uma grande caixa de ferramentas sendo um psicoterapeuta. Então não é sobre essa necessidade de afirmação ou de pertencimento que muitos colegas têm na psicoterapia, querendo validar a sua ferramenta porque tem estudo. Cara, eu consigo botar um estudo numa revista científica aí com $120, eu boto um estudo aí que eu fiz. Entende? Então, é sobre largar os extremismos. E eu entender que eu posso ser, essa metamorfose ambulante, que eu posso ser, síndrome de Tourette, ficar falando coisa no meio, que eu posso ser a pessoa que está sendo o instrumento. Tá? O instrumento de levar a capacidade da pessoa se desenvolver. É isso que é o mais legal da nossa área, pessoal.
Tá? E se tu não é dessa área, eu te convido a conhecer. Se tu quiser saber como funciona mais, pode me chamar. Na descrição vai ter os meus contatos. Se tu quiser criticar também, tu é muito bem-vindo, que de repente eu possa aprender alguma coisa com a tua crítica. Se tu não levar nada em consideração do que eu falo e quiser dar dislike, também fique bem à vontade. Não estou aqui para ser o senhor da verdade, nem para dizer o que é certo e errado. Eu estou aqui para que as pessoas busquem o que funciona. Que a gente tenha um mínimo de humildade para entender, porra, de repente eu fazia todo esse caminho aqui, mas e se eu ir por aqui? Pum, e eu resolvo. Entende? Não é sobre aquilo que eu tinha um protocolo, que eu tenho que atender em tantas sessões, não sei o que. Cara, às vezes eu pego um exercício, dependendo do nível de engajamento da pessoa, cara, em uma sessão tu resolveu a parada, sabe? Sei que não são todos os casos. Sei que é uma questão de engajamento. Mas aí que tá. Quando a gente percebe isso, é aí que a gente tem a real necessidade de estar sempre buscando conhecimento. Né? Justamente porque vão ter pessoas que vão ir pro lado mais cético, pessoas que vão ir pro lado mais místico da coisa. Tá? Aí nós vamos ser sempre o caminho do meio, porque o caminho do meio é onde está o resultado. Perfeito? Então, ó, beijos de luz, cuidem de suas vidas. Para maiores dúvidas, críticas e qualquer coisa que vocês queiram saber aí, se alguma coisa que eu falei não ficou clara, vocês podem me perguntar e não saiam falando mimimi, popopó aí, porque eu vou saber que vocês não viram o vídeo até o final, se vocês não saem lavando coisa que não entenderam que eu tô aqui para somar e mostrar para vocês que a gente pode ser o caminho do meio e que sim, tem coisas que são ridiculamente e nojentas e repugnantes que podem estar na literatura de muitas técnicas, as pessoas seguem fazendo aquele processo de botar vomitativamente esse conteúdo para fora e replicar isso. Tá? Então existem sim pessoas que aplicam, tem pessoas que têm furadeiras que usam furadeiras de forma errada. É isso, é sobre usar a ferramenta de forma não tão apropriada, não tão funcional. E existem pessoas que são mais funcionais e atualizadas que vão usar elas com uma maestria invejável. Perfeito? É sobre isso, né? Valeu, pessoal. Por hoje é só. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Respirem fundo, voem alto. Cuidem bem das suas vidas. Dúvidas, me perguntem. Antes de criticar, tenham certeza que vocês viram até o final do vídeo. E se quiser criticar depois disso, eu estou de coração aberto para aprender também com essas críticas. Feito? Beijos de luz, cuidem de suas vidas.